Se tu quer viver de modo significativo, tu tem que parar de ecoar os outros. Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal, eu sou o Eduardo e esse é o episódio 8 do Desafio SPMV. Se tu não conhece esse desafio, se tu não conhece esses episódios que eu estou fazendo nesse canal, eu quero deixar linkado, vou deixar um card aqui, vou deixar um vídeo aqui para tu assistir. Nesse vídeo eu vou te explicar basicamente tudo sobre esse desafio, mas de maneira bem resumida para tu entender nesse vídeo aqui o que é esse desafio. Eu criei esse desafio com o propósito de me tornar o protagonista da minha vida. Por que que eu criei esse desafio? Porque no passado eu sempre escutei os outros, eu sempre me preocupei com os outros e eu nunca olhava para mim. Então, esse desafio tem o propósito de parar de escutar os outros e de viver a minha própria vida. Não ser apenas um coadjuvante, mas ser o protagonista. Então, o objetivo do desafio é esse. E esse é o episódio 8. Hoje vão fechar 52 dias desse desafio e eu quero trazer para ti, assim como nos outros vídeos, uma reflexão bem importante que, olha, vai nortear o teu processo de se tornar o protagonista da tua vida e que também está norteando o meu processo. Eu assisti uma aula ontem e eu também assisti, eu estava lendo um livro hoje que falava sobre a questão de reconhecimento, sobre a questão de tentar ser para os outros, tentar seguir padrões, tentar buscar o reconhecimento alheio. Na aula de ontem, o professor ele pegou e falou sobre... Só um momento que o nariz aqui tá complicado. Tá frio e a rinite acaba sendo atacada, mas vamos lá. Nessa aula o professor falou sobre a gente ecoar os outros. Que num mundo muito tecnológico a gente está ecoando os outros, a gente não está se escutando. E eu concordo muito com isso, e é uma coisa que eu tô vendo na prática nesse desafio. Eu percebi que se eu quero ter uma vida significativa, se eu quero seguir a minha própria vida com qualidade, eu tenho que parar de escutar os outros. Porque se eu não parar de escutar os outros, eu não vou viver para mim, eu vou viver para os outros. É esse pensamento que eu quero trazer para ti. Esse pensamento que eu quero trazer para ti. Nesse desafio, existem uma série de hábitos, comportamentos para a gente seguir. Tu vai ver com calma depois. Eu vou deixar também um template do Notion aqui nesse vídeo na descrição para tu entender como que são esses hábitos, comportamentos. Mas eu percebi que com o tempo, passado alguns dias, se eu ficasse muito tempo escutando os outros, se eu perdesse o meu tempo escutando os outros, eu não iria seguir, eu não iria me comprometer comigo mesma, porque a gente tem muita informação. A gente tem muita informação e quando a gente escuta todo mundo, a gente não escuta ninguém. Quando a gente escuta todo mundo, a gente não se escuta. Quando a gente tenta escutar todo mundo e quando a gente tenta criar algo para o mundo, a gente fica gritando pro vazio, porque a gente não vai estar criando algo original. E essa é uma visão também que eu quero trazer para ti sobre criação. Nesse desafio, para mim, um dos pilares também é a criação. É documentar, é trazer uma reflexão, um pensamento aqui para ti sobre esse desafio. Se eu escuto todo mundo, se eu tento seguir tendências, se eu tento seguir padrões, se eu tento seguir todo mundo, eu não faço absolutamente nada. Ou se eu faço, eu até posso fazer, mas eu vou estar seguindo todo mundo e eu vou estar sendo igual a todo mundo. E quando eu sou igual a todo mundo, eu não sou diferente, e aquele que não é diferente não é raro, ou seja, eu sou igual a todo mundo, não sou raro e não tenho valor.
e aquilo que não tem valor é descartável. Hoje em dia a gente vive num mundo que está se desenvolvendo muito rápido, muito rápido. Não sei se tu tem essa impressão, mas hoje diversas tecnologias surgem todos os dias. Hoje em dia a gente tem plataformas que fazem vídeos sozinhos, que fazem um monte de coisas sozinhas. A gente tem tudo isso. Só, só que assim, se tu se apega a todas essas tecnologias, se tu se apega a só isso para criar algo, tu vai fazer algo comum, mesmo que tu tenha conhecimento. Eu sei que a gente pode se diferenciar no modo como a gente pede ali para a tecnologia, mas assim, pensa comigo, reflete comigo. Todo mundo tem acesso a essa ferramenta, todo mundo pode ter acesso a essa ferramenta. Se todo mundo tiver acesso, todo mundo pode pedir o que tu pede. E se todo mundo pode pedir o que tu pede, todo mundo vai ter o mesmo resultado que tu vai ter. E se todo mundo tem o mesmo resultado que tu tem, se todo mundo tem a mesma ideia que tu tem, tu vai ter algo que todo mundo tem. Tu não vai se diferenciar. E essa é uma coisa que eu estava pensando também nesses dias. Eu estava pensando sobre essa questão de criatividade, inteligência artificial, criatividade, tecnologias, porque isso envolve muito também com a questão de ecoar, que foi o que eu falei na chamada desse vídeo, sobre ecoar os outros. Quando a gente foca naquilo que é tendência, hoje a tendência é inteligência artificial, hoje a tendência é a gente ter algo pronto. Se a gente foca nessa tendência, se a gente foca em copiar o que os outros fazem, a gente vai estar ecoando o que os outros fazem. Eco é uma repetição daquilo que foi feito. Então eu vou estar ecoando, eu vou estar pegando algo que já está pronto e vou replicar. Só que se eu replicar, eu não vou colocar a minha ideia, eu não vou colocar a minha originalidade. E se eu não coloco minha originalidade, de novo eu vou ser igual a todo mundo. Se eu sou igual a todo mundo, eu. Se eu sou igual a todo mundo, eu não sou diferente. E uma coisa também, quando a gente tenta copiar algo, quando a gente tenta seguir o que os outros fazem, a gente pode ficar nessa ânsia, nessa necessidade de buscar o reconhecimento. Calma aí que estão me ligando aqui, então só foi. Se a gente fica repetindo, se a gente fica buscando o reconhecimento do outro, o reconhecimento do outro, a gente vai ficar numa ânsia, a gente vai ficar num estresse, a gente vai ficar numa vida que não é saudável, sabe? Quando a gente tenta copiar os outros, quando a gente busca o reconhecimento de maneira excessiva, a gente deixa os nossos desejos de lado e a gente deixa também os nossos valores morais de lado. Por quê? Porque a gente tenta copiar e a gente tenta ter o que o outro tem. Então, assim, o vídeo de hoje, desse desafio, esse episódio em si, é para te trazer para essa reflexão em si. O que que tu está construindo? O que que tu está buscando? Tu está buscando replicar ou tu está buscando construir algo a partir de ti? Essa é uma pergunta e uma reflexão que eu me faço bastante também. Por quê? Por que que eu me faço bastante? Porque eu tô criando conteúdo, eu tô nesse processo de criar conteúdo, eu tô nesse processo de criar algo. E às vezes eu me pego pensando, pá, tem um monte de gente crescendo rápido demais. Pô, será que replicar aquilo ali, será que não vai dar certo? Será que talvez o meu jeito esteja errado?
Será que eu preciso fazer algo de diferente? Será que eu preciso fazer igual ao que os outros fazem? Aí eu vejo todo mundo usando inteligência artificial, eu vejo todo mundo com cortes rápidos, eu vejo todo mundo na tentativa de prender a atenção da pessoa. Vou fazer um negócio igual a esse. Olha, honestamente eu já tentei. Mas não foi saudável para mim. Não foi saudável para mim porque eu estava tentando replicar algo que não era meu. Por um tempo, eu consegui manter a produção daquilo ali. Mas eu não consegui. Não consegui. Chegou num momento que eu já estava exausto, que eu já estava cansado. E chegou um momento que eu estava quase desistindo das minhas ideias originais. Então, assim, eu decidi criar algo que eu acredito. E eu sou estudante de psicologia, eu tô fazendo psicologia. Eu estudo pra caramba desenvolvimento pessoal, eu estudo bastante cérebro, neurociência, e uma coisa, eu entendi que aquele conteúdo rápido, aquele conteúdo com muitos estímulos, não é saudável pra gente, não é saudável pro nosso cérebro. Então eu decidi criar algo original, o que eu acredito, a partir do que eu também já estudo. Então, assim, eu decidi criar algo original. E esse é um conselho que eu quero te dar. Porque se tu não criar algo original, no longo prazo, tu não vai se sustentar. Porque pensa comigo. Pensa comigo. Reflete aqui, ó. Conversa. Eu e tu. Eu e tu aqui, tá? Fechou? Vamos conversar. Se tu foca na tendência, se tu tenta focar no que todo mundo faz, se tu tenta focar no que é momentâneo, isso já diz. Momentâneo. Tendência. O que é tendência? Tendência é aquilo que funciona por um tempo e depois de um tempo não funciona mais. Reflete. Reflete aqui. Tu prefere seguir tendências diferentes a todo tempo para tentar ter o reconhecimento alheio, ou tu prefere criar algo original, criar algo com a tua identidade, criar algo com os teus valores, criar algo com as tuas ideias e se manter no longo prazo? Ou sempre seguir num padrão de vou focar naquilo ali que todo mundo tá fazendo que vai dar certo? O que tu vai escolher? Tu vai escolher ecoar o que os outros fazem. E uma coisa que eu acho que também é importante tu entender sobre isso, e é uma coisa que eu também já refleti sobre isso. No momento quando a gente ecoa os outros, quando a gente segue tendências, num período a gente pode fazer dar certo. Pode ganhar dinheiro seguindo uma tendência. Não vou dizer que tu não pode. Não vou dizer que não vai dar certo no curto prazo. Mas no longo prazo, me diz, o que tu vai ter? O que tu vai ter honestamente? Tu vai ter uma vida que não é tua? Tu vai seguir diversas tendências e tu nunca vai ter uma ideia própria, tu nunca vai ter uma vida própria, tu sempre vai estar vivendo, ecoando o outro. Então diz, vale a pena? Vale a pena? Eu, sinceramente, não acho que vale a pena. Não acho que vale a pena porque não vale. Não vale a exaustão, não vale o estresse. Não vale. E esse desafio, esse PMV, tem feito eu refletir muito sobre isso. Muito sobre isso. Eu tô lendo bastante nesse meio tempo e eu entendi que se eu não vivo pra mim e se eu vivo na necessidade excessiva de buscar o reconhecimento alheio,
eu vivo de uma maneira distorcida, eu vejo o mundo de uma maneira distorcida. Quando eu tento viver para os outros, eu vou ter lentes, eu vou ter crenças, eu vou ter pensamentos que não condizem com a realidade. Eu não vou me conhecer. Eu não vou me conhecer. E é isso que acontece com quem ecoa os outros, é isso que acontece com alguém que não cria algo original. A pessoa nunca vai se conhecer verdadeiramente. A pessoa sempre vai tentar seguir o que o outro faz. Isso é muito prejudicial, muito, 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 muito. Olha, muito. Eu estava lendo um livro agora de manhã. Hoje é 11 de junho. 11 de junho, 8h30, que eu estava lendo, iniciando o dia. E é muito interessante, agora só fazendo um parênteses, é muito interessante porque esse desafio, ele calhou de vir bem também no meu aniversário em si, marcou meu aniversário, eu fiz segunda-feira 22 anos. E, cara, eu fico pensando como que foi meu passado. Eu vivi muito tempo para buscar o reconhecimento do outro. E agora é o momento que eu estou realmente vivendo para mim, sabe? Eu estou fazendo o que eu desejo, eu estou fazendo o que eu quero, eu estou criando o que eu quero. Isso é libertador. Quando tu para de ecoar o mundo, isso se torna libertador. Libertador e tu encontra um significado de vida, tu encontra uma vida significativa. Mesmo que tu não tenha aquele reconhecimento, mesmo que tu não tenha milhões na conta, mesmo que tu não tenha, sabe, nada disso, vale a pena. Eu, de verdade, eu prefiro viver uma vida original, uma vida pra mim, uma vida saudável, uma vida que eu estou criando algo para o longo prazo, do que simplesmente ganhar dinheiro agora vivendo para os outros, sem me conhecer, sendo apenas uma marionete, sendo apenas um fantoche. Tu tem que escolher, né? Não dá para escolher os dois. Quer dizer, no longo prazo, aquele que é original, aquele que cria para si, ele vai ter resultados. Talvez não tão rápido, mas vai ter. Vai ter. Vai ter. E até mais do que aquele que só foca no curto prazo. Porque o que foca no curto prazo, no longo prazo, não vai ter resultado. Ele vai se perder. Essa é a verdade. Eu quero ler para ti uma parte desse livro aqui. Acolhendo a Sua Criança Interior é bem interessante. Traz umas partes bem interessantes sobre a nossa infância, sobre nosso lado mais negativo, nosso lado mais positivo. Ah, cara, desculpa aí, mas a gente agora começou. O nariz aqui tá até vermelho. Mas vou ler aqui pra finalizar pra ti. Eu vou finalizar o vídeo com essa passagem. O problema não é gostar de ser reconhecido e se sentir um pouco envergonhado quando se sofre rejeição. Isso é uma coisa que também é importante. Nós nascemos para pertencer. Segundo a neurociência, nós nascemos com uma área do nosso cérebro ativada. Não sei se eu já falei em algum vídeo em algum vídeo daqui, mas a gente nasce com uma área do nosso cérebro chamada rede de modo padrão, Default Mode Network. Essa é uma rede que já tiveram alguns estudos e é responsável também pela nossa vinculação. E quando a gente é criança, quando a gente é bebê, essa rede já nasce ativada. Só que o modo como a gente vai se vincular, o modo como a gente vai formar as nossas relações não está definida. Isso vai depender de como que é a nossa infância, os nossos primeiros anos de vida. Então nós nascemos para pertencer. Buscar de uma certa maneira
o reconhecimento, o acolhimento, isso é normal, porque a gente vive em sociedade. A gente vive em sociedade. Aquele que tenta viver sozinho não vai ter resultado. Então isso é uma coisa que a gente também tem que pensar, né? E uma coisa, o reconhecimento, eu te digo uma coisa, é normal até determinado ponto. Só que daí agora vem outra parte. O problema não é gostar de ser reconhecido e se sentir um pouco envergonhado quando se sofre rejeição, mas a intensidade dessa ânsia de reconhecimento. Se levada ao extremo, essa estratégia faz as pessoas perderem contato com seus verdadeiros desejos e, em parte, com seus valores morais. Foi o que eu tinha falado antes. Eu querer um pouco de eu querer um pouco de reconhecimento, eu querer um pouco de acolhimento, eu querer isso é natural, é normal. Eu pensar assim, tô fazendo um vídeo aqui. Agora indo pra parte prática, né? Tô fazendo um vídeo aqui. Gostaria ali que tivesse umas visualizações, umas curtidas nos comentários. Gostaria de ter uns seguidores aí pra acompanhar, pra gente trocar ideia, pra gente refletir. Gostaria. A gente gosta de ser acolhido, a gente gosta de ser reconhecido. Isso é normal. Agora daí já vem o ponto pra juntar tudo que eu falei. Agora vem um ponto. Mas se levado ao extremo, a gente vai tentar ecoar os outros na tentativa de ter mais resultados. E a gente vai perder a nossa originalidade, os nossos desejos. Então, assim, tu tem que cuidar muito com isso. Tu tem que buscar ser quem tu quer ser. Tu precisa buscar criar, tu precisa buscar ser original. Porque se levado ao extremo o desejo de ser reconhecido, e se tu ecoar todo mundo, tu vai viver uma vida que não tem significado, tu vai viver no estresse, tu vai viver na preocupação e não vale a pena. No curto prazo, talvez, mas no longo prazo, não. A vida não é uma corridinha de 100 metros. A vida é uma maratona. Aquele que corre de maneira mais intensa, ele se desgasta mais. Aquele que já mantém um ritmo constante e não se cansa, aquele ali vai ter sucesso. Então, a escolha é tua. Reflete sobre isso. Reflete sobre o que eu falei nesse vídeo aqui e se pergunte: tu quer ecoar o que os outros fazem e ter resultados apenas no curto prazo, ou tu prefere ter resultados no longo prazo, ter uma vida significativa, ser o protagonista da tua vida, mas criar algo original? O que tu prefere? A escolha é tua. A escolha é tua. E se tu se sente, e depois de refletir sobre isso, e se tu se sente um pouco perdido, e se tu quer algo que te motive a encontrar esse teu lado mais original, encontrar esse teu lado criador, encontrar esse teu lado para focar no longo prazo, vai no vídeo aqui que tá no card, aqui em cima. Acessa ele, vê o vídeo e entra no Desafio SPMV. Não precisa pagar nada, é tudo gratuito. Esse é um desafio que eu tô fazendo. Tem um template do Notion ali que eu criei para a gente se organizar ali. É um desafio que dura 196 dias e é um desafio que tu vai se conhecer, tu vai se descobrir em muitas coisas. Então, acessa ali. Essa é a oportunidade para tu pegar e tu ser o protagonista da tua vida. Esse é o episódio 8, mas tu pode entrar em qualquer momento do desafio. Então entra nesse desafio e, para não esquecer, se fez sentido para ti esse vídeo, vai aqui no meu canal e se inscreve. Tamo junto. A gente se vê na próxima e crie algo mais original. Seja o protagonista da tua vida. Tamo junto, mergulhe mais.